A segurança pública é uma das prioridades da população brasileira. Pesquisas indicam que o medo da violência não para de crescer, principalmente nas metrópoles pelo país. No entanto, o Atlas da Violência, divulgado recentemente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, mostrou que o número de assassinatos vem caindo. Os dados de 2023, os mais atuais, mostram que foram cometidos 45 mil homicídios no país, uma redução de 1,5% em relação ao ano anterior. Os melhores indicadores gerais são dos estados da região sul, além de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Por outro lado, a situação fica pior no norte e no nordeste. Os pesquisadores apontam que 3 fatores influenciam nessa melhoria: o envelhecimento natural da população, tréguas nos conflitos entre facções criminosas e mudanças nas políticas de segurança pública com mais investimento em inteligência e tecnologia. Esse é um dos exemplos de São Paulo, que aposta, por exemplo, no sistema Smart Sampa para ajudar na identificação de criminosos. No estado, o primeiro trimestre teve uma redução no número de roubos, de homicídios e latrocínios, mas subiram os registros de estupros e furtos. Mesmo assim, assustam os números de crimes contra mulheres. Os assassinatos cresceram 2,5% nesse período e os casos de violência doméstica dispararam 23%. Maior ainda foi o aumento dos registros de agressões contra crianças e adolescentes, uma alta de 36%, chegando a 115 mil notificações. E um alerta: os negros são 77% das vítimas de assassinatos no Brasil. Além disso, crimes bárbaros como o assassinato do ciclista Vitor Medrado no entorno de um parque e a lentidão da justiça ampliam a sensação de medo e de impunidade. No Congresso, a PEC da segurança tem prioridade, mas caminha a passos lentos. Nessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu aprovar a proposta na CCJ até o mês que vem e mandou um recado aos deputados: chega de lacração. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, aposta na aprovação dessa PEC para endurecer o combate ao crime organizado. Ele exaltou o papel da Polícia Federal na operação que prendeu Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como um dos grandes líderes do primeiro comando da capital. O ministro usou o caso para defender a integração entre os sistemas de segurança no país. Quais os caminhos para a segurança pública no país? Nessa edição do Visão Crítica, vamos debater as estratégias de combate ao crime, a inteligência policial, o papel da justiça, dos direitos humanos e do endurecimento das leis. Olá. É inevitável, ao discutirmos essa questão, eu quero começar com a doutora Ivana Davi, desembargadora do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, com a seguinte questão, doutora Ivana. Todos falam, é uma coisa de senso comum, e a senhora já uma vez ouviu a senhora comentando sobre isso, que o problema da segurança pública sempre é atribuído a alguém. O problema é a justiça, porque a polícia faz a sua tarefa, tanto a polícia civil como a polícia militar, e a justiça liberta os marginais, usando uma expressão mais vulgar, presos pela polícia militar e pela polícia civil. Se tivesse uma outra justiça, estaria tudo resolvido. É tão simples assim, doutora? Boa noite, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos que estão aqui conosco. Claro que não, o raciocínio não é tão simples assim. A justiça, logicamente, tem lá as suas vicissitudes, você tem juízes que cada qual tem o seu perfil, o seu entendimento, e não raras às vezes se apresenta na audiência de custódia e, dependendo do entendimento do juiz, da profundidade processual penal, ele acha que aquele caso não necessita de uma prisão cautelar e solta. Mas nós temos outros pontos que a justiça, por exemplo, não tem como se furtar. Então eu tenho crimes, por exemplo, receptação, que é um crime que fomenta, por exemplo, furto e roubo de telefone celular, que virou uma febre, principalmente aqui em São Paulo. O juiz tem que soltar, porque ele faz jus a, por exemplo, um acordo de não persecução penal, onde ele vai transacionar com o Estado e vai sair, e por isso o juiz não pode manter ele preso. Então são questões processuais que não raras às vezes o juiz tem que efetivamente soltar, mas nem de longe isso significa que a polícia prende mal. A polícia prende
né, a situação de flagrante que ela, como autoridade, tem que cumprir. E quando chega no sistema de justiça, cumpre ao juiz sanear aquela situação, eventualmente até concedendo uma liberdade provisória. Doutor Ariel de Castro Alves, pela experiência do senhor, eu vou me referir um pouco à história política de São Paulo. Desde os anos 80 do século XX, muitos falam também sobre a segurança pública, é necessário imputar alguém o problema, né, que é o causador, a política de direitos humanos. Tanto que um político conservador, depois envolvido com desvios de recursos públicos, hoje sequer pode sair da sua casa, mas esse político sempre falava, não existem direitos humanos, mas humanos direitos. Bem, nesse sentido eu transfiro ao senhor, como é possível, na sua leitura e com a sua experiência, combinar uma política severa de segurança pública, de defesa do cidadão e da cidadã, com respeito aos direitos humanos? Sim, professor, boa noite, é um prazer estar aqui no programa e também encontrar o coronel José Vicente, com quem sempre aprendo bastante, a doutora Ivana, que conheci no DIPO, né? Departamento de Inquéritos Policiais, sempre muito atuante, correta. E vejo, professor, que existe essa dicotomia, né? Sempre falam como se a responsabilidade pela violência fosse dos direitos humanos. É um estigma totalmente equivocado. Na verdade, se os direitos humanos fossem, de fato, garantidos para toda a população, principalmente para as crianças, adolescentes e jovens, nós sequer teríamos adolescentes envolvidos com atos infracionais, não teríamos pessoas envolvidas na criminalidade. É exatamente a ausência do Estado, a exclusão social e a falta também de combate ao crime organizado. O crime organizado ele só existe quando agentes do Estado participam. Então, os direitos humanos combatem também, nós somos contra o crime organizado. Nós queremos direitos para toda a população e, claro, que batalhamos pelos setores mais vulneráveis às violações de direitos humanos. São crianças, são adolescentes, são jovens e reivindicamos políticas públicas. É claro, vão falar, mas a pessoa vai presa e os direitos humanos comparecem lá, vão reivindicar um sistema penitenciário melhor. É que o sistema penitenciário que nós temos hoje, ele é uma fábrica de criminosos. Não tem trabalho, não tem saúde, são superlotados, são dominados por facções criminosas. E os presos estão lá, eles vão virando massa de manobra para as facções criminosas. Então, esse sistema penitenciário que nós temos hoje é o que as facções criminosas querem. Então, nós queremos, de fato, um sistema prisional que funcione, um sistema prisional que tenha regras, onde não exista essa superlotação, essa promiscuidade, essa falta de divisão dos presos conforme primariedade, conforme reincidência, onde nós temos 30% dos presos que ainda estão cumprindo penas provisoriamente, aguardando um julgamento, e temos a questão, muitas vezes, da morosidade judicial, e um sistema prisional que, de fato, garanta saúde, educação, trabalho, e que tenha regras, e que, de fato, não entre celulares, não entre drogas, e que nós não tenhamos toda essa corrupção também que facilitam a entrada desses artefatos nos presídios e que fortalece as facções criminosas.